Olá, aqui é Luiz Malta, sejam muito bem-vindos ao nosso Almanac Music, que é um quadro dentro do Almanac HQ, onde a gente fala sobre música e mostra materiais raros ligados ao tema. Ajude o crescimento do canal se inscrevendo aqui e deixando seu like. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber nossas notificações de novos vídeos. Estamos também no Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram. Esse é o nosso Almanac Music de número 6. E hoje vamos embarcar na literatura musical, indicando alguns livros que todo admirador de rock precisa conhecer. Então vamos começar aqui com esse petardo de 560 páginas, chamado Nothing to Lose, a formação do Kiss, 1972-1975. Esse material aqui ele foi escrito por Paul Stanley, Gene Simmons, juntamente com Ken Sharp. E conta exatamente como a banda surgiu lá em meados dos anos 70. E é um material histórico de primeira, onde a narrativa é em forma de depoimentos, como nós podemos ver aqui, citando o nome de quem está contando esse ou aquele detalhe. Sem dúvida foi uma maneira bem inteligente de mostrar a história da banda sem cansar o leitor. Esse aqui é um material de primeira, que o único porém que eu acho que ele tem foi o tipo de papel ácido que a editora usou, que mancha a lateral das páginas, como nós podemos ver aqui, deixando o livro com uma aparência de mais velho do que ele é na realidade. Esse material foi publicado aqui em 2013 pelo selo Bem Virá da editora Saraiva. Foi o mesmo ano que saiu a publicação original lá fora. E temos aqui a parte fotográfica, que é de encher os olhos. Muita fotografia rara. Então qualquer fã precisa conhecer esse material aqui do Kiss, que vale muito a pena. Tem outra parte aqui também, de fotografia. Enfim, é um material sensacional. Bom, em seguida, nós temos um livro que já nasceu clássico a partir do seu belíssimo visual em capa dura, com folhas coloridas em papel couché, com uma proposital cara de graphic novel. Nós estamos falando de Comando, a autobiografia de Johnny Ramone. Realmente, essa é a graphic novel do guitarrista Johnny Ramone, que aqui conta toda a agitada história dos Ramones, detalhando cada disco e mostrando também as suas preferências, seja extras musicais, né? Seja na política, nos esportes, cinema, programa de TV, livros e por aí em diante. Aqui o Johnny mostra como a sua carreira foi traçada para deixar seu nome na história do rock e para garantir uma aposentadoria interessante. Tudo isso feito de uma forma metódica e pensada, sempre visando o futuro. Então aqui nós começamos com fotografia da infância, adolescência. E é claro que nessa história aqui nem tudo saiu como planejado, né? Johnny, por exemplo, ele não esperava se interessar justamente pela ex do vocalista Joey Ramone. E isso gerou uma rusga entre os dois para a vida toda. Eles acabaram morrendo sem se falar novamente. Aqui na porta do famoso CBGB. Esse livro ele saiu aqui no Brasil em 2013 pela editora Leia e teve a edição final de John Cafiero com Steve Miller e Henry Rollins. Então nós temos aqui toda a história
do Johnny. Aqui inclusive com a imagem do seu túmulo. Aqui cada disco analisado por ele, faixa por faixa, com detalhes incríveis. Enfim, é mais um material que vale muito a pena. Em seguida, nós temos The Rolling Stones, a biografia definitiva, que é esse petardo aqui, escrito pelo Christopher Sandford. É um livro de 532 páginas, publicado aqui pela editora Record em 2014. Trata-se de um painel detalhado contando toda a história dos Stones a partir da sua infância. Temos aqui também um encarte fotográfico, ó. Que, ao meu ver, foi muito fraco, poderia conter muito mais fotos, né? Poderia ser muito mais interessante, mas enfim, devido ao número de páginas, eles resolveram colocar só esse pequeno encarte aqui. Como eu disse, é um livro detalhado. Aqui nessa parte não tem fotos, só nesse encarte. É um livro bastante detalhado e também tem o mesmo problema aqui do papel ácido usado no livro do Kiss. Esse aqui também utiliza esse papel e deixa as laterais manchadas, como nós podemos ver aqui. As editoras podiam caprichar mais no papel, já que o livro não é barato. Então essa biografia aqui dos Stones também é muito recomendada. É mais um material que você precisa conhecer. Em seguida nós temos aqui o único livro que eu conheço a respeito do Alice in Chains, que é a história não revelada, escrita por David DeSola, que é um jornalista norte-americano, que depois de uma pesquisa com base numa série de entrevistas de pessoas ligadas à banda, ou ao mundo musical onde a mesma atua desde o final dos anos 80, conseguiu chegar a esse material aqui que é sensacional. Como eu disse, aqui nós temos pela primeira vez um livro dedicado a essa que é uma das principais bandas do movimento grunge, ao lado de bandas como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden e L7, só para citar algumas mais relevantes do gênero. O Alice in Chains é a minha banda grunge favorita. Então, quando eu soube dessa biografia aqui, eu rapidamente corri atrás, porque era um material que me interessava muito. Eu queria muito conhecer detalhes sobre a banda. E nós temos também aqui algumas partes com fotografias. Ó. Acho que é mais aqui para o final. Aqui nós temos algumas fotografias aqui, mas podia ser na minha opinião, um encarte mais trabalhado, né? Mas no caso aqui o jornalista se prendeu mais aos detalhes sobre a história da banda mesmo. E o encarte ficou um tanto desleixado, ao meu ver. Só com fotos PB, inclusive aqui com a formação atual do Alice in Chains. Esse livro aqui saiu em 2015 pela Edições Ideal e ainda pode ser encontrado. Aqui no final aqui nós temos um compêndio com detalhes sobre cada capítulo. São algumas notas. E é um material bem interessante para quem quer conhecer esse universo grunge, que na verdade foi o último grande movimento que aconteceu na história do rock. E para fechar aqui, nós temos a biografia de Bruce Springsteen, que é o Born to Run, que é uma autobiografia onde ele trata
de detalhes sobre a sua vida e ele traça a sua trajetória desde a infância, com relatos sobre sua família e sobre o ambiente onde foi criado na católica cidade de Freehold, em New Jersey, Estados Unidos. Aqui nós vemos os primeiros passos que ele deu na música, com bandas formadas por amigos locais, até a sua entrada no ambiente da música profissional e, por consequência, os sucessos e problemas que esse ambiente traz a todo artista consagrado. Esse material saiu aqui em 2016 pela editora Leia. É um material bem interessante. É aqui no final que tem a parte fotográfica, onde ele mostra detalhes. Aqui os pais dele e toda a sua trajetória musical. Enfim, é um trabalho bem interessante também, para quem gosta desse que se tornou um ícone nos anos 80. Ele começou sua carreira nos anos 70, mas nos anos 80 foi que ele estourou, firmando o seu nome na história do rock. A capa do livro é um atrativo à parte, com a sua textura emborrachada e por trazer essa belíssima foto preto e branco. Então realmente esse aqui é um material que nós também indicamos forte. Bom, por hoje nós ficamos por aqui e na semana que vem nós estaremos de volta com mais um Almanac HQ. Ok? Então é isso aí. Um forte abraço. Valeu!